Bom, já voltamos com o nosso Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa depois em podcast. Tá, professor Luciano D'Angelo, ouvir aí na melhor hora do dia, a hora que você estiver fazendo aí a sua caminhada, você estiver fazendo aí, né, um trabalho qualquer e puder ouvir o podcast, ou se quiser, então, pode também, logo mais às 17 horas, acompanhar a reprise deste programa na Plena TV, que também é do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, de Laboratórios Plínio Bacelar, de Plínio Bacelar Vacina e de Green Energia Solar. Hoje o programa tem o prazer de receber aqui o professor Luciano D'Angelo, ex-diretor da Escola Técnica Federal de Campos, hoje o IFE, ex-secretário de Agricultura de Campos e também de Niterói, né, de outros quadros em Niterói, né? Secretário de Fazenda. De Fazenda em Niterói. Obrigado, professor. Campos também. E Campos também, né? Campista. Foi agricultura de Arnaldo, tô ficando velho. E fazenda de Campista e fazenda de Godofredo. Isso que eu queria lembrar. Godofredo, uma grande figura também. Godofredo. Simpatia de pessoa. E articulador político. Aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio, tem uma pergunta, falando em quadro político e essa coisa, do Gilberto. Ele diz aqui o seguinte: professor Luciano, enquanto articulador e militante, você é um dos principais quadros políticos do Partido dos Trabalhadores em Campos, tendo cumprido com excelência diversas tarefas que levaram o PT a eleições de destaques na cidade, especialmente elegendo representantes para a Câmara em muitos momentos. Aí ele cita a Câmara Municipal de vereadores também. Qual o balanço histórico e como o senhor enxerga o futuro do PT na cidade, considerando os próximos desafios e em um eventual retorno de Lula à presidência? Forte abraço do amigo e companheiro Gilberto Gomes. Eu vou só acrescentar aqui, tomar a liberdade de acrescentar a pergunta do Gilberto, que ele coloca no final aqui desafios próximos, né? Eu coloco aqui para o senhor analisar esses desafios dessas eleições, que a gente precisa e deve ter representantes na LERJ e na Câmara Federal. Como é que é esse desafio mediante a tantos candidatos? Eu prefiro até nem enumerá-los aqui, tem os nomes aqui praticamente de todos, mas para não haver nenhuma falha nesse período eleitoral, não vou colocar nome de nenhum. Todos estão aí agora, inclusive na internet, para fácil análise. Como é que o senhor analisa essa pergunta do Gilberto, acrescentando a minha aí de estadual e deputado federal que nós precisamos ter? Olha, eu quero dar um bom dia especial ao Gilberto, que é um jovem promissor para a política do Partido dos Trabalhadores, dizer uma coisa que talvez não seja o melhor neste momento. É que a expectativa da vitória do Lula não deve deixar os companheiros sentados em berço esplêndido. Durante os mandatos do Lula, nós, aqui em Campos, raramente elegemos um vereador para a Câmara, o que é um absurdo do ponto de vista de você aproveitar, né, o momento político nacional para se fortalecer do ponto de vista municipal. No entanto, quando eu fui presidente do Partido dos Trabalhadores e que o Lula não era presidente, nós elegemos 2 vereadores em Campos, numa só eleição, fruto do trabalho municipal. É preciso que o Lula dizia... Não me lembro, Antônio Carlos Rangel e Ivete. Não, a Ivete foi eleita numa eleição só, foi um vereador, depois o Rangel foi eleito com um outro companheiro que era da... Não era Renatinho, não. Renatinho foi eleito... Renatinho Barbosa, não. Não. Foi o Fontes. Foi eleito uma eleição de 2 vereadores, foi o Rangel, o Antônio Carlos Rangel, e o Fontes, que até está causando uma certa
Mas o Fontes foi eleito vereador, o PT fez 2 vereadores. Ele logo a seguir, porque não queria pagar a contribuição ao Partido dos Trabalhadores, que era muito cara, migrou para o PSB, porque lá ficava isento da contribuição, que era um absurdo mesmo, 30% do salário, você pagava 25% de imposto de renda, 30%, aí ainda tinha que dar dentadura. Não sobrava nada. O candidato ia embora do Partido dos Trabalhadores. O salário hoje é o quê? 14 mil É. salário de vereador? Hoje Tá pior que o pentecostal, tá mal. Esse disco tá... O PT acabou revendo isso, né? Não dava para pegar 30% do salário e levar o vereador, o deputado, à míngua, à falência. Mas elegemos 2. E eu quero dizer que não tinha presidente da República. Depois, no período de presidência da República, nós tivemos sucessivos fracassos do ponto de vista político. E eu vivo dizendo isso há algum tempo ao Partido dos Trabalhadores. O partido que não tem um vereador sequer, ele está fadado ao fracasso. Porque é a presença de um vereador na Câmara que faz que você repercuta o trabalho. Tanto é que a Ivete e o Antônio Carlos Rangel fizeram isso muito bem. E a Folha, se você pegar o histórico da presença deles aqui na Folha, porque eles faziam um contraponto, eles enfrentavam, eles traziam uma discussão teórica e prática do município para dentro da imprensa e a imprensa noticiava. Era uma imprensa livre. Nós precisamos retomar isso, precisamos eleger um vereador. E eu espero, Gilberto, que uma nova fornada de militantes, que essa campanha ajude a atrair novos militantes e que a gente possa, na próxima eleição de 2024, retomar um mandato para a Câmara. Mas reforçando a pergunta do Nogueira, e como é que você projeta viver essa eleição aí para deputado federal e estadual? Não só do PT, mas da região. Olha, eu vou pedir licença para... Eu, há anos, há 4 mandatos, eu defendo o mandato do deputado Chico D'Angelo. Nem sempre ele é entendido como um candidato de Campos, né? Embora ele seja campista e tal, mas eu diria que talvez, nos últimos anos, ninguém deu uma contribuição tão importante ao município quanto o deputado Chico D'Angelo. São só 3 fatos. A nova UF, o terreno e a obra, são 3 mil novos universitários, é uma contribuição enorme dele. O IFE de Guarulhos, que é um IFE importantíssimo, porque é numa área popular, a seção da área do 56º foi obtida por ele. Isso é de uma relevância enorme para o município. O aumento de vagas da Faculdade de Medicina, que ia fechar, porque o número de estudantes não dava vida econômica à faculdade, trouxe um novo alento à Faculdade de Medicina de Campos. De modo, só esses 3 fatos para sugerir. Fora o primeiro mandato dele, trouxe para 10 mil pequenos proprietários rurais, numa crise enorme da indústria sucroalcooleira, a redenção de algum recurso para que ele não desanimasse da atividade. De modo que eu diria que o papel de um deputado pode ser muito importante para a região. E eu diria que nós precisamos contar com isso. Eu diria que, do ponto de vista municipal, nós temos o Zé Maria Rangel, que é o nosso candidato, Partido dos Trabalhadores. Chico está no PDT hoje, né? Chico está no PDT, o candidato dele, a presidente, é o Ciro, embora tenha passado a vida toda no PT. Temos a jovem que foi candidata... Natália Soares. A Natália Soares, que foi candidata a prefeita, que fez um bom desempenho, hoje vem como candidata a deputada federal. Eu diria que esses seriam os seus nomes. Eu posso, com licença, posso colocar os outros nomes, então, Isso. que estão... Estou colocando os nomes mais progressistas, né? Da área progressista. E eu completo com os outros para que seja dado um tratamento... Até eu posso comentar também os outros nomes, né? Garotinho. O Garotinho, eu não sei se ele é candidato ainda. Eu até não citei, porque nessa dúvida ele se diz como candidato, mas há
ainda ele está esperando um homologado. Homologação. O problema é o prazo. O problema é o deferimento. É, né? o deferimento. Até sair esse prazo. Mas ele pode conseguir eliminar, isso é... Mesmo sem o julgamento Mas seria um do STF. candidato certamente o mais votado de forma disparada. Né? Eu não sei quem é. Caio Viana. O Caio Viana é um candidato que está credenciado. Ele fez 100 mil votos como candidato a prefeito, tem um apoio hoje do Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. E eu diria que seriam as duas grandes votações dentro do município. Né? Aí tem Alonso Simar, que é vereador, Leon Gomes, também que é vereador, Natália Soares, você já falou, o Felício Laterça dá uma beliscada também aqui. Chico D'Angelo também. Cristino Auro. Falei Cristiano. Perfeito. Chico D'Angelo, Cristino Auro, Marcão Gomes. Que já foi. E, por fim, o Zé Maria Rangel. Eu diria que, na minha avaliação, é uma especulação, eu diria que o Garotinho e o Caio provavelmente se elejam. O Zé Maria, eu diria que tem chances boas de se eleger, esperando que o Lula traga uma bancada maior para o Rio de Janeiro do que foi a eleição passada, que só elegeu um deputado federal. A estimativa é que faça à frente, porque tem o PCdoB e a Rede, faça 5 deputados. Né? O Lindbergh é um nome, a Benedita é um outro nome, tem um terceiro nome muito cotado que não está me ocorrendo no momento. Do PT? Do PT. Você acha que Campos deve fazer quantos federais e quantos estaduais? De Campos mesmo? De Campos, Bom, eu acho que faz 2 federais. E se eu considerar o Chico D'Angelo como um candidato que pega um pedaço aqui, eu acho que pode se eleger também. Tem muita chance de se eleger. Então, quanto ao Chico D'Angelo como de Campos, 3? 3. E estaduais? Estaduais, eu acho que elege pelo menos um do grupo do Garotinho, que é o Dauari. Né? O Dauari. O Rodrigo Bacelar, que está eleito. Né? E talvez o menino Viana, o Bruno... Não, Bruno Viana. Bruno Viana, vereador. Que está sendo aí, tem uma aposta que ele possa se eleger. Eu não sei. Tiago Rangel também. O Tiago Rangel está nessa. Eu acho que o Bruno e o Tiago estão aí. Tem um menino do PDT de Campos, que é o Leon, que não. Eu acho que veio ali mais para marcar uma posição partidária, e o professor Alexandre também, que é um jovem que está disputando a eleição para deputado estadual, que também é do PDT. Então vamos. Não do PT. Não, ele foi do PT e se filiou ao PDT. Se filiou com o Caio, Caio saiu, foi pro PSD. Foi. Senador. Todas as pesquisas, Romário, nada de braçada para... Parece tempo que ele jogava bola, né? Ali, sozinho ali na pequena área. O gênio da pequena área, como chamava o grande Johan Cruyff, que treinou no Barcelona. Mas a analogia para aí, a analogia de campo de futebol não tem nada a ver com política. Mas o fato é que ele nada é abraçado em todas as pesquisas. A última pesquisa, agora, que saiu ontem, a Real Time Big Data, dá Molon ali mais destacado em segundo, né? Você tem na Genial Quest semana passada, você tem um cenário, são 4 cenários, tem um que quem chega no empate técnico na margem de erro, 3 pontos ali, 6, né? Para cima e para baixo, 6 no total. Siciliano, na seguinte cenário. Romário, candidato Bolsonaro ao Senado. Siciliano de Lula. Aí há um empate técnico. Mas na maioria das pesquisas, Romário nada de abraçado. Como é que você está vendo essa disputa? Eu acho que é isso mesmo. Tem Clarissa, que é de Campos, desculpa não citar, Clarissa, que é de Campos. Eu acho que o Romário é o candidato favorito mesmo. Todas as pesquisas, ele vem sendo consistente. Vai ser muito difícil derrotar o Romário. Até porque o PT e o PSB se meteram numa confusão extremamente ruim para um projeto que pudesse fazer um enfrentamento ao Romário. Porque o Romário tem essa penalidade de estar ligado
ao Bolsonaro, mas no Rio de Janeiro isso vira facilidade, né, porque o Bolsonaro está forte no Rio de Janeiro. Mas ele não é um bolsonarista de carteirinha. Já foi crítica ao Bolsonaro? Não, e agora mesmo ele teve aqui esse final de semana em Campos, ali no Jardim do Liceu, numa atividade, e as pessoas que acompanharam ele, de vez em quando, o pessoal gritava assim, olha o Lula, hein, Bolsonaro? Ele dizia, estou com Lula. Quer dizer, era um político que não aderiu frontalmente ao Os mais bolsonaristas são Clarissa e Daniel Silveira, né? São isso, mais são raiz, os dois mais raízes e que certamente podem atrapalhar um pouco o Bolsonaro. Mas o Romário. Mas o voto do Romário é um voto popular mesmo, é dele, né? Ele sentou lá na primeira fila, na janela do avião e não deu lugar para mais ninguém, né? Ninguém senta mais ali. Né? A frase é dele, ele é um bom frasista, né? Um bom frasista. É o grande aforista, né? Pelé calado, um poeta. Exatamente. Então, eu acho que essa eleição, o Molon cuidou de trazer um atrapalho, né, grande para a eleição, para o combate ao Bolsonaro. Eu acho que vai dar o Bolsonaro. O Romário. Não tem muito como modificar isso, não. Acho que o processo eleitoral, a campanha, vai caminhar dessa forma. Tem um menino que chegou agora, no PDT. Que também está o Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo, que é uma explosão de voto. Ele não apareceu agora, já apareceu com 2 dígitos, já com 10%. Não é isso? E a tendência é ele crescer um pouco mais. Então, ele atrapalha um pouco o Romário, né? Porque é um voto mais popular. Sim. Então, eu acho que esse conjunto de forças dispersas no Senado acabam tirando um pouquinho do Romário, mas acabam fortalecendo o Romário também, né? Porque tiram dos outros também, impedem o crescimento de um único. E vamos lá, governador. Castro e Freixo vinham ali no empate técnico em quase todas as pesquisas. Na semana passada, foi Paulo Luiz, eu estou vendo aqui a pesquisa que eu até esqueço. Foram 3 na semana passada, que deu ele, foi a Genial Quaest. A Genial Quaest, na semana passada, deu ele fora da margem de erro, confirmado pela Real Time Big Data de ontem. Né? Fora. E a Real Time Big Data fora bem, 10 pontos. Fora bem fora. 3 pontos mais de erro, né? Tá quase o dobro. Conta Freixo, né? E um dado preocupante que talvez, na analogia com o cenário nacional, que também reflete para governador, a salvaguarda de Lula até aqui no segundo turno é a rejeição. A rejeição de Lula está em cerca de 10 pontos, 10 pontos a menos que o Bolsonaro. E todo mundo sabe que o segundo turno é rejeição. Esse quadro se inverte aqui no Rio de Janeiro. Se inverte. Cláudio Castro tem de 10 a 15 pontos menos de rejeição do que de Freixo. Né? E, além do que, tem a máquina, né? Tem a máquina na mão. E essa grana da SEDAI aí. Uma capilaridade muito grande com os municípios. Como é que você vê essa disputa ao governo do Estado, Luciano? Olha, a sua análise sobre a capilaridade do atual governador é verdadeira. Ele usou a venda da SEDAI como grande cabo eleitoral dele, né? Distribuiu recursos para o conjunto dos municípios. E não foi um recurso pequeno. Foi um volume de dinheiro, mas muito grande, que acabou cooptando uma série de prefeitos para a campanha dele. Isso do ponto de vista eleitoral, é um pouco de um estelionato mesmo, né? Você pagar o dinheiro de uma grande empresa, distribuir num período eleitoral, é uma coisa complicada. Ainda mais que esse dinheiro, de vez em quando, está se voltando para umas atividades não muito lícitas. Né? Eu pergunto o seguinte, CEPERJ, o que você achou do caso do CEPERJ? Pois isso é um absurdo, essa questão do CEPERJ. Né? É uma fraude mesmo eleitoral, grave. Isso tem que ser enfrentado. E vai respingar no governador, não tem jeito de não respingar nele. Né? E Campos no olho do furacão, né? E Campos está no olho do furacão. Então, essa é a verdade. Então, isso ainda está por acontecer. Né? Está por acontecer. A outra questão, Luizinho, é que eu não vi ainda, nesta última semana, o número de eleitores que já definiram o seu voto para governador. Mas era uma coisa espantosa
o número de pessoas que não definiram o seu voto. E isso faz com que a eleição fique em aberto. Porque se você ainda tem, suponhamos, 50% dos eleitores que não definiram o seu voto, quando você diz que o Cláudio tem 28%, ele, na verdade, tem 14%. Né? Estou vendo aqui, porque quem fez ontem, quando do apóstolo Marcelo Lessa, quem fez a... Eu até vejo matéria de pesquisa na Folha de outra pessoa, está estranho. Mas, de qualquer maneira, por mais que tenha alterado, ainda é muito grande o descolamento da eleição nacional da eleição estadual. É muito grande. Não, está menos cristalizada. Está bem menos cristalizada. Muito. Está polarizada, mas está menos cristalizada. Isso. Não está trazendo... Né, embora eu acho que o crescimento do Freixo, a vantagem do Freixo, seja porque ele está colado no Lula. Tem alguma repercussão importante. Né? Mas eu acho que é uma eleição em aberto ainda. E essa é uma opinião do Eduardo Paes essa semana, em conversa com o Rodrigo Neves. Você acha que o Rodrigo Neves tem chance de... O Eduardo Paes diz que, dado o número de eleitores que ainda não definiu o seu voto, e que já era para ter definido... Está aqui, na espontânea, dá 16% para Castro e 11% para Freixo. Isso na estimulada... pulou muito, 32% para Castro e 22% para Freixo. Você vê que é um quadro bem diferente da presidencial, né? Isso, muito. São duas dezenas. Presidencial é 2, 3 pontos. Por isso deixa a eleição um pouco em aberto ainda, né? Agora, os efeitos da presença do Lula e do Bolsonaro nas duas campanhas podem ser coisas decisivas. Mas o desempenho, né? O Eduardo Paes acha que o Rodrigo Neves pode crescer nos programas de televisão. Ele foi um gestor... Esse prefeito de Niterói, cidade que você foi secretário... Mas ele foi um gestor muito eficiente em Niterói, terminou com 80%, 87% de aprovação, elegeu o prefeito no primeiro turno. Axel Grael, no primeiro turno. Ele está consagrado como bom gestor. E alguns analistas, não são poucos, inclusive uma facção do PT... Queria ele como candidato, porque acha que o Estado do Rio precisa de um bom gestor. Quer dizer, esse seria o discurso, e eu acho que é o discurso principal dele. Eu não sei se ele vai ter tempo, porque a campanha é muito curtinha, e os intervalos de permanência nas redes é pequeno, se ele vai ter tempo de vender esse peixe com sucesso. É possível que não tenha. E acho que aí a noção de voto útil vai cair em cima do Freixo mesmo, e acho que a polarização é o governador e o Freixo. E você acha que quem ganha, Caneva? Difícil dizer. Eu acho que a polarização nacional vai acabar no final da campanha trazendo um componente novo para essa discussão. E acho que o Freixo é muito melhor de televisão e de debate do que o governador. E para quem não sabe, não é problema nenhum, o Cláudio Castro, ele é gago. E muita gente às vezes fala, mas o que está vendo com ele aí no debate e tal? Não, ele é gago, não tem problema algum. Na hora de se expressar, quem não conhece... Essa coisa de falta de conhecimento também atrapalha muito ele. Muito. Tanto ele quanto em termos, ser pouco conhecido Rodrigo, é mais terreno para ser explorado. Não tá competente. Não dá rejeição tão alta. Pois é. E aí o Rodrigo Neves tem essa vantagem também, né? Ele é muito desconhecido, muito, mais do que o Cláudio. O Cláudio é desconhecido porque ele é desconhecido mesmo, ele caiu de paraquedas aqui recentemente. E aí o desconhecimento favorece, não que ele não tenha rejeição, favorece não ter rejeição. Você não conhece, não tem rejeição. Né? Bom, são 8h32. Para não cometermos injustiça, eu vou pedir licença ao senhor, professor Aloysio, para a gente fazer um rápido intervalo. Só para não cometer injustiça, o Pudim também é candidato a deputado estadual. Geraldo Pudim. Aquela história. Citar, quando a gente cita, não tem. Verdade. Agradeço até. Corre o risco. Essa coisa de enumerar, eu sempre sou muito receoso quanto a isso. Tem muitos comentários aqui, eu só queria registrar um de Álvaro Barcelos, Alvim, filho do nosso amigo Lanin. Foi senador, né? Foi senador da República. Senador da República. Grande linguista, etimólogo. Tenor. Eu não sabia. Tenor.
pesquisador da linguagem da Baixada, né? Isso. Meu colega na faculdade de filosofia, professor de línguas. Ele coloca aqui, grande professor e companheiro. Estou falando de você, Luciano. Velho amigo do meu pai, Alan Barcelos. Tem vários. Eu falei todos aqui, vai ser igual o nome de candidato. Vai ficar aqui o dia inteiro, Mas o Lanin, né? A gente chamava ele assim. Tive a oportunidade de conviver um pouco com ele também. Ganhei o livro dele, acho que é o Dialeto da Baixada Goitacá, coisa assim. Que foi usado em Sorbonne, na França, em outros berços culturais. E é onde Zacândio se fez, né? Linguajar próprio da Baixada, não Baixada Fluminense, da Baixada da Égua, a nossa Baixada. Só para quem não sabe, o tamanho do livro deve ter uns 10 centímetros, né? Você vê, o tamanho não importa. Meu tio-avô também Zé de Santos Silva, médico, ele tem uma carreira de Jorginho, que fala desse linguajar, tem várias pessoas que se dedicaram a esse... Muita. Eu adoro isso, por sinal, por causa do meu avô. Meu avô era um italiano que falava por figura de linguagem, né? E eu me lembro que a primeira namorada... Posso contar essa historinha? Pode. Por favor. A namorada que eu tive, ele era meu padrinho, eu fiquei todo entusiasmado, eu tinha uns 15 anos. Aí procurei ele, vovô, eu arranjei uma namorada, tal, ela é bonita. Eu ia chamar ele para vê-lo, ele olhou para mim e disse assim, meu filho, abre o olho, boi solto se lambe todo, hein? Vamos lá, são 8h34 em Campos. A gente faz um rápido, breve intervalo comercial e volta na sequência conversando aqui com o professor Luciano D'Angelo, ex-diretor da Escola Técnica Federal de Campos, ex-secretário de Agricultura. Aliás, próximo bloco a gente vira essa chave para Campos, né? Falar um pouco aí do governo Vladimir e um pouco dessa questão da agricultura aí também. Claro. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com o apoio de Green Energia Solar. Ele voltou. O desconto de 100